E aí, homem de Deus, paz seja convosco, tudo bem? Paz seja contigo, né? Você que está nos assistindo. Na verdade, vários irmãos estão nos assistindo agora. Eu queria deixar uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Nós temos um encontro mensal chamado Homens com Propósito e eu não queria deixar esse tempo passar em branco. Hoje, especialmente, eu tenho algumas coisinhas diferentes. Eu quis chamar algumas pessoas para me ajudar nesse tempo, participar comigo, amém? E abençoar a sua vida. Desta forma, nós podemos também rever algumas pessoas, né? E nos sentir um pouco mais próximos, em que pés nós temos essa distância, né? Física, mas com certeza não estamos distantes espiritualmente. Saiba, tenha certeza que nós estamos orando por cada um de vocês. Então nós vamos ouvir um louvor agora, com o irmão Gilead, o irmão Mateus, e logo após eu tenho uma mensagem especial de Deus para você. Não eu pessoalmente, convidei um amigo e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Esteja conosco até o final. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Declaramos que Ele cresça e eu diminua. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu quero trazer uma reflexão para os irmãos, para o grupo de homens, da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma palavra abençoada para poder abençoar você nesse momento de dificuldade que muitas vezes nós estamos dentro dos nossos lares, sem poder sair, sem poder trabalhar, muitas vezes trabalhando dentro do nosso lar, restritamente, sem poder ter o convívio dentro da igreja, com a sociedade, enfim. Essa palavra vem hoje para abençoar o seu dia, para abençoar esse tempo de dificuldade. A pergunta que eu quero deixar no início dessa reflexão que nós vamos ter é: como vai a nossa fé, nesse momento de dificuldade? Como está a nossa fé, a nossa esperança? Como que está a nossa mente? Como que nós estamos nesse momento de dificuldade, passando por esse momento que nós sabemos que não é fácil, Eu quero ler um trecho da palavra de Deus que está lá no Velho Testamento, no livro de Números, no capítulo 13. Eu vou ler primeiro o verso 1 e 2, que diz assim:
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu irei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Ou seja, Deus dá uma ordem a Moisés para enviar homens para espiar a terra que ele havia prometido para os antepassados, lá de Moisés. Aquele povo que estava lá na escravidão no Egito já tinha essa promessa que Deus iria dar uma terra a esse povo que manava leite e mel, ou seja, uma terra boa, uma terra frutífera. Ou seja, mesmo no momento de dificuldade, lá na escravidão, o povo já tinha uma promessa de Deus, né? Hoje, mesmo nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, Deus já tem uma promessa para mim e para você. E essa promessa, passe o tempo que passar, venha a dificuldade que for, nós vamos alcançá-la. Ela vai acontecer na nossa vida. Amém? E Deus, ele dá uma ordem ao líder do povo, que Deus mesmo levantou, que foi Moisés. E diz a Moisés: separem homens, os maiorais, ou seja, os líderes de cada tribo, e enviem para fazer uma quarentena, olhando a terra que eu hei de dar ao meu povo. E esses homens são separados, escolhidos, os líderes das tribos, e enviado até a terra de Canaã para espiar aquela terra que Deus já havia dado há muitos e muitos anos atrás como promessa ao seu povo. E esses homens partem e vão àquela terra, e eles retornam dessa terra após essa quarentena. E aí eu vou lá ler o verso 25 do capítulo 13, que diz assim: depois voltaram de espiar a terra a fim de 40 dias. 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e, tornando, deram-lhe conta a ele e toda a congregação, mostraram-lhe o fruto da terra, né? E aí lá no 28 diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Ou seja, o relato que aqueles espias trazem após 40 dias, eles falam: de fato a terra é boa, de fato o que Deus prometeu é bom, porém as pessoas que lá habitam, as tribos, o povo que lá habita nessa terra que Deus nos deu como promessa, é um povo muito forte, é cidades fortificadas. Esse povo são fortes, são gigantes, são guerreiros, são valentes. Ou seja, uma parte ou a grande maioria dos espias olharam e falaram: a terra é boa, mas eles focaram principalmente nas dificuldades. Porém, lá no capítulo 13, no verso 28, continuando a leitura, né, que nós lemos, eles disseram que a terra é boa, mas o povo que lá habita é poderoso. E lá no verso 30, entra Caleb e diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Ou seja, o relato de Caleb é totalmente diferente. Olha, lá tem gigantes, lá tem cidades fortificadas, mas vamos nos animar e vamos subir, vamos em direção à promessa de Deus, porque certamente nós vamos prevalecer, ou seja, certamente nós vamos vencer, não pela força do nosso braço, mas pela força do poder de Deus que está com o nosso povo, que nos libertou lá atrás do Egito. Ou seja, a diferença de fé, de esperança, de homens. Muitas vezes, nessa pandemia, todos nós recebemos a mesma informação, os mesmos relatos, mas a diferença está em como tratamos essas informações. Muitos dizem:
o Estado, o país está em estado de calamidade, mortes, desemprego, nós iremos passar fome, nós iremos ficar à deriva, nós iremos afundar, os pequenos, os micros empresários vão falir, os comércios vão fechar, a cidade vai parar, as mortes vão dobrar, vão triplicar, nós iremos passar fome, nós viveremos na miséria. Essa é a visão de uns. Porém, outros olham e falam, de fato as coisas não estão boas, de fato não estamos vivendo um momento bom, não só no país, na nossa cidade de São Paulo, mas em todo o mundo. Porém, eu tenho um Redentor e o meu Redentor vive. Porém, muitos olham e falam, estamos abandonados. E outros olham e falam assim, como o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu sei que Ele está comigo. Essa é a diferença. Por isso que eu disse lá no começo do vídeo, como está a nossa esperança? Como está a nossa fé? Como está a nossa mente, o nosso coração com relação às informações que os meios de comunicação têm nos passado todos os dias? Relatos de morte, relatos de filas em hospitais, e isso de fato não é uma mentira. Isso de fato é uma realidade. Porém, o que nós estamos deixando entrar em nosso coração e subir a nossa mente? Morte, falência, derrota, escassez? Ou estamos olhando e falando, o cenário é ruim, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa temos um pastor que Ele cuida de nós e nos faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, pessoas que olham e falam, o momento é de dificuldade, mas eu tenho Deus na minha casa, eu tenho Deus no controle da minha vida, eu tenho Deus no controle da minha família, e ainda que eu possa estar andando por cima do vale da sombra da morte, eu não vou temer, eu não vou desistir, eu não vou recuar, porque eu sei que Deus está comigo. Deus está com você, Deus está com a sua casa, Deus está com a sua família, Deus está no controle dos seus negócios, Deus está no controle do seu emprego, Deus está no controle do seu ministério, da sua família, Deus está no controle do nosso amanhã. Por isso eu digo para você, como Caleb disse ao povo, vamos nos animar e prosseguir. Eu peço a você que você continue caminhando, que você não pare a sua vida, que você não desista dos seus planos, que você não desista dos seus sonhos. Muitos estão já falando aí, o ano de 2020 está acabado, o ano de 2020 já acabou, é um ano que nós temos que apagar, que esquecer. Eu digo para você que crê em Deus, o ano de 2020 ainda é tempo de Deus manifestar a glória e o poder dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Esse ano, para o povo do mundo, pode estar acabado. Para os negócios dos homens do mundo pode estar acabado, mas para Deus é onde Ele opera milagre. Se nós formos olhar a palavra de Deus no Velho, no Novo Testamento, aonde Deus mais abençoou o povo foi no meio da calamidade, foi no meio da dificuldade. Aonde Deus manifestou o seu poder de forma gloriosa foi através do povo de Israel lá na escravidão, lá no Egito. Aonde Deus mais manifestou o poder dele na vida desses homens que estão relatados na palavra de Deus, foi muitas vezes no momento de dificuldade. Se nós olharmos também um exemplo no Novo Testamento, Paulo, aonde Deus mais manifestou o seu poder, aonde Deus mais inspirou Paulo a escrever as suas cartas que hoje estão relatadas aqui na palavra de Deus, foi dentro de prisões, foi em momentos de perseguição, aonde Deus mais vai manifestar o poder dele, a glória dele nas nossas vidas, é no momento da dificuldade, é onde nós temos que nos posicionar e crer que o mundo pode estar em crise, mas nós estamos debaixo das mãos de Deus, debaixo da vontade de Deus.
Essa é a nossa diferença, essa que tem que ser a nossa diferença do povo do mundo. Nós temos que crer no amanhã. Por isso que a palavra de Deus também relata que, quando nós dizemos, Senhor, eu estou forte, Deus diz, você está fraco. Mas quando nós dizemos, Deus, eu estou fraco, aí Deus diz que nós estamos fortes. Por que que Deus diz isso? Porque é no momento da dificuldade que muitas vezes nós paramos para buscar a Deus. É no meio da calamidade que nós pedimos o socorro de Deus. É no momento da dificuldade que nós paramos, nós nos freamos muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos para dar ouvido à voz de Deus. É nos momentos de dificuldade. Por isso que muitas vezes Deus trata nós, não é quando está tudo bem, é lá no deserto. Porque lá no deserto é onde nós temos intimidade com Deus. Foi lá no deserto que após Jesus ser batizado por João Batista, que Deus levou Jesus. Foi para o deserto para preparar Jesus, porque ele havia de fazer de maior, que era morrer na cruz por mim e por você. É na dificuldade que Deus vai manifestar o poder dele. É na dificuldade que você vai ver o milagre, a provisão financeira de Deus para suas contas. É na dificuldade que você vai prevalecer quando você der o seu dízimo, a sua oferta, não abrir mão de obedecer a palavra de Deus, a fidelidade com Deus. É na dificuldade que você vai ver brotar, Deus colocar pessoas do seu lado para abençoar você, a sua casa, a sua família, os seus negócios. É no meio da dificuldade, porque é no meio da dificuldade que nós entendemos que a força não está no nosso dinheiro, que a força não está no nosso intelecto, que a maior força que nós temos está em Deus. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso amanhã, a nossa esperança, a nossa fé tem que estar em Deus. Como esses homens, muitos, a grande maioria, não é diferente de hoje nessa quarentena. A palavra de Deus foi enfática. Após 40 dias eles retornaram. Eles retornaram à presença de Moisés, as tribos, e foram dar conta daquilo que eles viram. Eles trouxeram um cacho de uva, usando 2 homens para trazer. E falaram, a terra é boa, porém nós estamos focados nas dificuldades. A terra é boa, mas nós vamos morrer na mão daqueles homens. Ou seja, vamos nos contentar em ficar aqui quietinho. Mas Caleb tomou uma posição diferente. Olha, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar gigantes, mas vamos continuar caminhando, porque certamente iremos prevalecer. Eu quero dizer para você, não pare os seus negócios, não pare a sua vida, continue vivendo, continue trabalhando e crendo, que você vai ver que certamente você e sua casa irá prevalecer. Você, eu, todos nós iremos vencer, porque nós somos o povo de Deus e é no meio da pandemia que Deus mais vai manifestar o poder dele. Talvez muitos, como eu falei agora anteriormente, estão falando o ano de 2020 está acabado e muitas vezes lá no final do ano, em dezembro, você vai falar, ó, no meio da pandemia foi aonde mais eu me aproximei de Deus. Foi no momento da pandemia que mais ouvi a voz de Deus. Foi no momento da dificuldade que mais ouvi a mão de Deus zelando pela minha casa, zelando pela minha família, zelando pelos meus negócios, zelando pela minha vida. É no meio da dificuldade que Deus vai manifestar o poder dele para mim e para você. Não vamos desistir. Essa pandemia, os homens não programaram. As nações poderosas não estavam esperando. Os cientistas, os maiores homens que trabalham com tecnologia, com ciências, as nações mais poderosas não esperavam isso acontecer. E hoje o que nós estamos vendo? Grandes médicos, cientistas que não têm respostas, que não têm uma resposta enfática, uma resposta definitiva acerca dessa peste que estamos vivendo. Porque nós, seres humanos, nós podemos ter estudos, nós podemos ter dinheiro, mas nada disso vale se não for nas mãos de Deus. Nada disso vale. Porque a força,
O poder, o controle do que acontece nesse mundo não está nas nossas mãos, não está na força do nosso braço, não está na capacidade da nossa intelectualidade, está no poder da palavra de Deus, está nas mãos de Deus. Por isso que a nossa vida tem que estar no controle de Deus, nós temos que estar debaixo do poder e da vontade de Deus. Porque hoje nós vemos homens que têm dinheiro. O que vale o dinheiro? O que vale a melhor roupa de marca? O que vale o melhor carro? Se nós não temos para onde ir. Nós não temos aonde utilizar as melhores roupas que nós temos. Nós não temos aonde ir com os nossos carros. Nós não podemos hoje ir. O que adianta ter dinheiro e não poder ir em um bom restaurante? Porque nós não podemos ir. Ou seja, somos limitados. Essa pandemia veio mostrar para a humanidade que nós não somos tão poderosos quanto nós achamos que somos. Às vezes nós vemos como o presidente dos Estados Unidos, como o presidente da China, como esses homens, países de primeiro mundo que se acham altamente poderosos, que eles podem fazer o que eles quiserem, que tudo está no controle deles. E hoje nós estamos vendo aí que não. Que as coisas não estão no controle do homem, que as coisas não estão no nosso controle, mas está no controle de Deus. Ele permitiu essa pandemia, Ele vai permitir que ela acabe. O controle não está na mão do homem, está nas mãos de Deus. A nossa vida, a nossa esperança, como eu disse lá no começo, como que ela está? A nossa esperança está em quem? O nosso coração está se enchendo do quê? A nossa mente está pensando o quê? Palavras de fé? Palavras de esperança? Ou estamos dando ouvido para que os homens estão falando que está tudo acabado, que a nossa vida acabou, que está tudo acabado esse ano, que não tem mais solução, que não tem saída? Você está em que grupo dos espias? Aqueles que olharam e falaram, a terra é boa, mas vamos parar por aqui? Ou aqueles que falam, iremos e prossigamos, porque certamente venceremos, prevaleceremos. Qual é a nossa visão? O que nós estamos tirando de aprendizado dessa quarentena? O que isso tem produzido na minha e na sua vida? Porque o que eu tenho mais me perguntado é, não aquilo que eu possa perder, mas o que eu tenho mais perguntado é, Deus, o que eu posso tirar de lição desse tempo de dificuldade? O que eu posso aprender estando mais junto com a minha família em casa, com a minha esposa, com meu filho? O que eu mais posso aprender? O que mais o Senhor tem a tratar comigo? Porque eu quero sair dessa pandemia fortalecido. Eu quero sair desse tempo de reclusão, dessa quarentena, que não tem dias para acabar, segundo o relato dos homens. Mas o que eu posso aprender com isso? O que eu posso levar de lição, Senhor, na minha vida, para o resto da minha vida, desse momento? O que eu posso absorver de bom desse momento de escassez, Senhor? Porque nós temos que sair desse momento de dificuldade fortalecido. Por isso, a sua fé, a sua esperança, o que está no seu coração, na sua mente, tem que estar debaixo da vontade de Deus. Por isso eu quero encerrar essa pequena palavra, esse pequeno momento de reflexão orando pela sua vida. Amém? Senhor, eu te peço que o Senhor venha ser conosco, Senhor. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de escassez, Senhor, é onde mais o Senhor manifesta a sua glória, porque é onde mais nós estamos vulneráveis a dar ouvido à sua palavra, a abrir o nosso coração, porque precisamos de ouvir palavras de esperança. E os homens não têm dado palavras de esperança, mas nós sabemos que o Senhor tem palavra de vida, nós sabemos que o Senhor tem palavra de esperança. O Senhor tem pensamentos de vida, não de mal, não de morte, mas o Senhor tem pensamentos de paz. O Senhor tem pensamentos, tem vontade, tem desejo de nos dar um amanhã abençoado, Senhor. Que possamos, Senhor, ser gratos pelo que o Senhor tem nos provido e não abrir nossa boca para reclamar aquilo que não temos, mas sim aquilo que temos, Senhor, a agradecer. Ter um coração grato,
um coração cheio de gratidão, Senhor, de fidelidade a Ti, porque sabemos que o momento pode ser de dificuldade, mas aonde os homens da Sua palavra mais cresceram foi nos momentos de dificuldade. Eu creio, Senhor, que passado esse momento de restrição, esse momento de pandemia, esse momento de quarentena, eu creio que a sua igreja, que o seu povo vai sair dessa quarentena com uma nova mentalidade, com uma nova visão, mais fortalecidos, mais cheios da sua presença, Senhor. Que esta pessoa que está vendo este vídeo, Senhor, possa ser alcançada nesse momento por Ti. Que o Senhor possa visitar as necessidades e suprir as necessidades, fortalecer o coração, fortalecer a mente, Senhor, porque esse momento, Senhor, há muitas pessoas entrando em crise psicológica, entrando em depressão, Senhor, procurando psicanalistas, procurando psicólogos, procurando psiquiatra, Senhor, mas eu quero profetizar que sobre a nossa vida não vale encantamento, que estamos fortalecidos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa esperança está em Ti, e eu quero finalizar minha oração dizendo, certamente prevaleceremos, Senhor, iremos possuir aquilo que o Senhor tem de promessa, Senhor, para as nossas vidas, ainda em 2020, poderemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que você aproveite essa oportunidade, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. É tempo de crescimento, é tempo de louvar o Senhor. Amém? Eu quero orar por você antes da gente encerrar nessa noite, e antes de fazer isso, eu queria deixar um recado para você. Amém? Os nossos cultos estão acontecendo todos online, você sempre recebe a nossa notificação. Então, se você tem aí compartilhado, já tem nos acompanhado, deixa o seu joinha, né? Como os jovens dizem, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, amém? Para você poder receber, e ative o sininho, assim você recebe todas as notificações e você vai poder acompanhar outras mensagens que nós vamos disponibilizar para você, como do Ministério Infantil, como das mulheres, amém? E vai ser um tempo muito abençoador, eu tenho certeza disso. Também, se você se sente, né, abençoado por essas palavras, saiba que você pode ajudar muito esse ministério através da sua generosidade. Nós deixamos sempre na descrição do vídeo, no comentário, o número da nossa conta, o CNPJ, para que você possa, de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração, está enviando a sua oferta de amor, amém? O seu dízimo, a sua oferta. Você que é membro desta igreja, você pode estar enviando também o seu dízimo e nos informando para que a gente faça os devidos lançamentos, tá bom? Mas veja, o nosso desejo maior é abençoar você com essa palavra. Se você não tem, não fique constrangido, tá bom? O maior presente de Deus para a nossa vida é saber que você está sendo abençoado por essa palavra desse altar. Que Deus te abençoe grandemente em tudo que você fizer. Vamos orar nessa hora para a gente encerrar então? Feche seus olhos aí. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, eu quero te agradecer por cada homem, por cada pessoa que nos assiste. Talvez tenha até uma mulher assistindo agora essa palavra, Pai. Que o Senhor possa falar também ao seu coração. Que cada uma dessas famílias sejam abençoadas. Que a tua graça, o teu favor esteja em cada lar, Pai. Nos proteja, nos guarde, cure, Pai. Traga saúde, proteção, que nunca falte o alimento cotidiano e que tudo que fizermos tenha a bênção e tenha a proteção do Senhor, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio de poder entrar neste lar, de poder falar a tua palavra mais uma vez e que eles, meu Pai, possam receber de ti a direção, o consolo, a força que precisam para continuar avançando para a glória do teu santo nome. E em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. E que o grande amor de Deus, a graça poderosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor, as consolações do Espírito Santo esteja hoje para sempre sobre a vida de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, de todo o povo de Deus. E que todos digam amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo, querido.